quero que nessa noite você receba com muita honra e com muita alegria pastora Helena Raquel. Vem cá, pastora. Pastor Eleomar, fica em pé, meu amigo. Deus abençoe. Aplauda o nome do Senhor pela vida do pastor Eleomar. Deus abençoe. Seja bem-vindo a Lagoinha, São Paulo, sua casa. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Que prazer, que alegria estar com vocês esta noite. Conhecer esta linda igreja. Rever o pastor Bruno, que nós amamos tanto. E ele foi me apresentar a pastora Vanessa, mas eu disse que não precisava, porque nós já nos conhecíamos, porque foi a primeira providência que ele tomou quando conheceu a gente, não foi bem? Foi abrir o celular, mostrar a foto da noiva. Ele disse, olha como ela é linda. E eu não esqueci mais, e depois passei a segui-los nas redes sociais também. E ao ver tudo que Deus está fazendo aqui com vocês, eu me sinto muito, muito feliz. Como é bom ver o reino de Deus crescer e ver pessoas envolvidas com Deus e com a sua obra. Queridos, há no meu coração uma palavra para esta noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu falo da honra, da alegria de ter sido lembrada para uma noite tão especial como esta. Que Deus continue sustentando o pastor Bruno, a pastora Vanessa, todos os voluntários desta igreja, pastores, ministros. Que Deus, de fato, possa marcar esta cidade com um novo tempo. Eu digo ao pastor Felipe e à pastora Mariana que o Rio ficou mais bonito e mais ungido com a chegada deles. Que São Paulo também fique mais bonito e mais ungido com a chegada da Lagoinha aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Enquanto vocês localizam, eu quero apresentar os meus livros. Imagino que algumas pessoas aqui já tenham, já conheçam, né? Eu estou sempre por aqui em São Paulo. O meu primeiro livro, Eu Não Sou Aitofel. Aitofel não é uma coisa, nem é uma qualidade. As pessoas me dizem, como? Eu não sou Aitofel? O que é isso? Não é o que é, quem é? Possivelmente, quando Davi disse sobre alguém, éramos amigos íntimos, e íamos juntos à casa do Senhor, e você levantou contra mim o seu calcanhar, possivelmente ele estivesse falando de Aitofel. Levantar o calcanhar não é nada muito profundo teologicamente. Levantar o calcanhar é dar um chute. E não pode haver na mesma perna um joelho que se dobra para orar e um pé que chuta os outros. Nós precisamos aprender a bênção da lealdade. E esse livro vai lhe ajudar nisso. Inclusive a perdoar quem não conseguiu viver na mesma dimensão de amor que você. O meu segundo lançamento é a coleção Crescendo com as Mulheres da Bíblia. São 3 volumes aqui. Eu escrevo sobre Sara, Rebeca e Raquel, 3 grandes matriarcas com histórias fantásticas. Para você que gosta de ler, para você que gosta de pregar ou escrever sobre mulheres, eu acredito que será muito inspirador. Vou terminar o comercial agora. Senão vocês descobrem que eu sou sacoleira desde os 9 anos de idade. E ninguém precisa saber disso, tá? É só a blusinha nova do nosso ministério que a gente está lançando hoje aqui, tá bom? Essa cruz aqui não parece, mas está escrito Jesus. Eu não sei se está nítido, mas tem um ângulo que dá para ver perfeitamente. Pastora Vanessa, são presentes para você. Espero que você goste. E vamos agora a Atos 3. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Nos diz assim o texto sagrado. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam.
quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Você dá um amém por essa palavra? Amém. Levante uma das suas mãos e gostaria de orar com você agora. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, ó Deus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor já fez entre nós esta noite. E eu lhe peço agora, Senhor, que nos seja aberta uma vez mais a porta da palavra, e que o Senhor fale e não te cales esta noite, e que por causa da tua palavra, um exército poderoso seja levantado aqui. Oramos crendo no nome daquele que vive, Jesus o justo. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Faça isso. Queridos, nós estamos diante de um texto inserido no livro dos Atos dos Apóstolos, que é o álbum de família da igreja. Eu sei que falar de álbum de família, depois do advento das câmeras digitais, é quase falar de alguma coisa arcaica. Mas quem não aqui, não é? Tem aquela avó, aquela tia que tinha aquele álbum, ou tem, que você gostava muito de folheá-lo para conhecer as pessoas da sua família, inclusive algumas que já não vivem, e outras que pareciam estar vestidas de forma tão engraçada para a gente, ou incomum devido ao tempo em que elas viveram. Ter um álbum de família é ter um contato com o seu nascedouro, com a sua história, com as suas raízes. O livro do Gênesis é o álbum de família da humanidade. O livro de Atos dos Apóstolos é o álbum de família da igreja. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós nos reencontramos com a nossa história, com o nosso nascimento, com os nossos primeiros passos. Começamos a entender algumas coisas sobre o início da nossa fé. No capítulo de número 1 do livro de Atos dos Apóstolos, Jesus já estava ressuscitado e glorificado, mas ele não havia ainda subido, assunto aos céus, voltado aos céus. E no capítulo de número 1, nós vamos encontrar uma igreja que tem um nível de experiência. Eu vou chamar igreja porque há ali um grupo de discípulos de Jesus. Igreja não é uma questão denominacional, estrutural, organizacional. Mas Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria no meio deles. Então, embora o grupo fosse pequeno, eu já posso chamar de igreja. Mas eles ainda não haviam passado pela experiência do derramamento do Espírito Santo, que vai acontecer em Atos capítulo 2. Eu gostaria que você se atentasse bem para isso. A igreja de Atos 1, ela tem uma foto. A igreja de Atos 2, ela tem outra foto. E a igreja de Atos 3, outra foto. A de Atos 1 tem a presença de Jesus, mas não tem ainda a experiência do derramar do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para Atos 1, nós temos uma igreja que ainda está um pouco confusa. Jesus está fazendo um discurso, que é a última pregação de Jesus antes de ser recebido de volta no céu. E no meio desse discurso de Jesus, uma pessoa levanta a mão, eu estou tentando desenhar aqui a cena, e esta pessoa diz: ei, Jesus, eu quero fazer uma pergunta. Quando tu restaurarás o reino a Israel?
Deixa eu lhe explicar, é como se Jesus estivesse aqui nesse culto hoje, falando sobre verdades eternas, nós soubéssemos que esta era a última pregação de Jesus até o seu retorno em glória, num dia que nós não saberíamos quando seria, e de repente eu me levantasse no meio do culto e dissesse assim: Jesus, eu gostaria de saber quando o meu candidato preferido vencerá as eleições. A igreja de Atos 1 é uma igreja extremamente carnal ainda. Ela é natural ainda, porque ela está preocupada com questões políticas em detrimento à mensagem que Jesus está pregando. É como se eu parasse Jesus para dizer: e aí, quando vai asfaltar a minha rua? É como se eu dissesse: Jesus, quando o Senhor vai resolver os problemas dessa cidade? Jesus olha para aquelas pessoas e diz: olha, não compete a vocês conhecerem os tempos ou as estações, porque isso está reservado para o Pai. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu não vim pregar sobre alienação política. Eu vim pregar sobre prioridades espirituais. Uma igreja que tem um discurso político arrojado, mas ainda não recebeu o derramamento do Espírito Santo, ainda está em Atos capítulo 1. E não dá para viver em Atos capítulo 1 a vida inteira, porque asfalto um dia fica, saneamento é muito importante, mas um dia fica. Dinheiro e juros também um dia vão ficar. Mas os bens eternos e espirituais, esses eu vou levar para a vida inteira. Eles não param aí. Jesus é recebido aos céus e há uma vacância entre os apóstolos. Jesus tinha 12 apóstolos e um deles traiu Jesus, não se arrependeu, mas com remorso tirou a própria vida. E os discípulos agora se reúnem e dizem: nós precisamos passar o bispado de Judas para outra pessoa. Mas eles ainda não tiveram a experiência do Espírito Santo. Eles ainda estão em Atos? Em Atos? E então eles começam a pensar: como nós vamos decidir isso? E alguém diz assim: precisa ser alguém que tenha estado conosco desde o batismo de Jesus até agora. Eles são uma igreja que supervalorizam o tempo que o indivíduo tem na membresia, em detrimento à experiência que esse indivíduo tenha com Deus. A igreja de Atos 1 não é tradicional, porque tradicional eu também sou, é tradicionalista. A igreja de Atos 1 mede as pessoas pelo tempo de casa. A igreja de Atos 1 acha que é mais poderoso quem tem mais tempo de igreja. Mas a igreja que passa por Atos 2 começa a ver as coisas em outra dimensão. É a igreja de Atos 1, gente. Será que você está congregando na igreja de Atos 1? Sai daqui. Ou vem para aqui, né? Talvez você esteja aí. Não, tem que saber quantos anos fulano tem. E aí eles dizem assim: tá, então vamos colocar alguns nomes. Olha a vergonha, gente. E vamos lançar sortes. É uma prática comum na cultura judaica lançar sortes. Quando eu falo de cultura judaica, imagina que tem aqui pessoas que estudam a cultura judaica ou que sejam judeus. Eu estou falando da cultura judaica antiga. Eu não tenho nenhum tipo de especialização na cultura judaica moderna. Eu não conheço. Mas a cultura judaica antiga, ela lança sortes. Ela usa o Urim e o Tumim. Ela precisa conhecer a vontade de Deus a partir da sorte. Sabe o que é lindo, gente? É a primeira vez que os apóstolos vão lançar sortes. E a despeito da cultura, é a última vez que eles vão fazer isso. Porque depois que a experiência do Espírito Santo acontece em Atos 2, a igreja não decide nunca mais nada com papelzinho. Só se for sorteio de congresso, de conferência, para ganhar blusa, sabe? Mas quando o assunto for espiritual, quando o assunto for Deus, quando o assunto for alguém,
Não é votação, gente. Eu quero respeitar o regime, talvez, que reja a denominação de alguém que esteja presente hoje aqui. Eu sei que nós temos vários regimes denominacionais no Brasil. O regime congregacional, o regime de presbitério, o regime de assembleia geral. Mas eu quero dizer para você que se você chegar aqui nesta igreja e ninguém perguntar a sua opinião sobre nada, não fique chateado com a liderança. É porque depois de Atos 2, a gente não sai mais perguntando a vontade de cada um, dizendo o que você acha, você concorda, você vota, você permite. Depois que a igreja sai de Atos 1 e tem a experiência de Atos 2, sabe como os apóstolos falam? Faremos isso porque pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Quem rege a igreja não é o maior dizimista dela. Quem rege a igreja não é o fundador dela. Quem rege a igreja não é o crente mais inteligente ou culto dela. Quem rege a igreja não é quem entrega a maior oferta nela. Quem rege a igreja é quem é o dono da igreja, a cabeça da igreja. Oh glória! Oh glória! Pegue na mão dessa pessoa e diga a ela: está na hora de subir de nível. Vamos sair de Atos 1. Atos 2 nos espera. Aleluia! Eu compreendo a dimensão apostólica em Atos 1. É tudo que eles têm. Tudo que eles sabem é lançar sorte, é valorizar tempo, é discutir política. Mas o Senhor disse a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Cerca de 500 ouviram isso. 380 tomaram outro rumo. 120 foram para uma sala alta, um cenáculo. Possivelmente a casa de Maria. Não Maria, mãe de Jesus. A mesma Maria que recebe a Pedro em sua casa depois que ele sai da prisão. Estão todos juntos numa sala alta, 120 pessoas assentadas. Eles vão esperar alguns dias. E eu não sei se nesse momento eles já estavam orando, cantando, dormindo. Porque depois de esperar muito, a gente vai cansando, né? Mas a Bíblia diz que de repente ouviu-se um som. Como? Não foi um vento. O vento é algo natural. O que aconteceu ali foi transcendental. Ouviu-se o som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. E viram sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Eu vou pregar sobre Atos 3. Mas eu preciso falar que a igreja vai passar agora por Atos 2. Uma experiência incrível. Aquelas pessoas que antes conheciam a doutrina, antes conheciam o dogma, antes conheciam a religião, antes conheciam as leis, agora estão tendo uma experiência com o Espírito Santo. Não é uma gota, não é uma porção, não é como a capa de Elias e Eliseu, não é como o mergulho de Naamã no Jordão, não é uma experiência reduzida como a de Moisés, que numa sarça ouviu a voz de Deus. Não, é derramamento do Espírito Santo. Gota é gota, derramar é derramar. E quando esse derramamento aconteceu, eles tiveram uma visão. Diga bem alto para você nunca mais esquecer. Tiveram uma visão. Qual foi a visão que eles tiveram? Segundo o texto bíblico, posou sobre a cabeça de cada um deles uma língua de...
Mas isso é muito lindo. Isso aqui, ó. Pousou sobre eles. Eu estou com a toalhinha aqui, sei que ela está aqui porque fui eu quem coloquei. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta, você não terá dificuldades em me responder. Eu agora estou vendo essa toalhinha aqui? A Bíblia diz que pousou sobre a cabeça deles uma língua de fogo. Você é capaz de ver o que está sobre a sua cabeça? Então, como cada pessoa descobriu que tinha uma língua de fogo sobre sua cabeça? As pessoas descobriram. Por quê? Quem olhava para a pessoa que estava ao seu lado ou à sua frente, assustado dizia: irmão, tem uma língua de fogo aí. Aí o outro, mais assustado ainda, dizia: e na sua? Também tem. Diga bem alto: poder pentecostal. Poder pentecostal não é eu dizer que eu tenho. Poder pentecostal é eu reconhecer que você tem. Poder pentecostal não é eu me anunciar como cheia do Espírito Santo. Poder pentecostal é eu começar a olhar para as pessoas e dizer: eu estou vendo algo do Espírito Santo em você. Você está entendendo o que eu estou pregando esta noite? Não é eu dizer sobre mim, é alguém dizer sobre mim. Não é eu dizer sobre mim, é eu motivar alguém que ainda não sabe o que recebeu. Você não chegou nesta igreja para dizer eu tenho. Você chegou nesta igreja para ouvir alguém dizer para você: levanta a tua cabeça porque você tem. Levanta a tua cabeça porque você é. Levanta a tua cabeça porque Deus te escolheu. Levanta a tua cabeça porque Deus te ungiu. Posso te dizer algo de Deus esta noite? Você vai descobrir nesta igreja dons que você não sabia que possuía. Você vai descobrir nesta igreja capacidades que você desconhecia. Você vai descobrir nesta igreja investimento que Deus fez em você, que nunca ninguém disse a você. Você já esteve em ambientes pseudos pentecostais, onde as pessoas só diziam eu tenho, mas Deus está te plantando em um lugar que alguém vai dizer para você: você tem! Aponte para alguém que você conheça o nome dessa pessoa. Grite o nome dela e diga: fulano, você tem. Só vale se souber o nome. Aponte para essa pessoa e diga: fulano, você tem. Você tem. Você tem. Você tem. Você tem. Você tem. Eu estou profetizando sobre a igreja Lagoinha em São Paulo um batismo de reconhecimento da unção do outro, um batismo de reconhecimento do valor do outro, um batismo de reconhecimento da glória de Deus na vida do outro. Aleluia. 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 Existem pessoas morrendo em nossas igrejas porque ninguém avisou-as. Tem uma língua sobre você. Tem gente achando que não é ninguém porque ninguém avisou. Tem uma língua sobre você. Tem gente dependente de lideranças espirituais autoritárias e equivocadas, que não conseguem sequer orar sozinhas, porque ninguém disse a essas pessoas: tem uma língua de fogo sobre você. Mas você veio nesta noite receber libertação na sua mente. Tem uma língua de fogo sobre você. Aleluia. Aleluia. Atos 1. Estranhos, cheio de coisinha, querendo saber que dia o governo romano ia ser destituído, quando o reino ia ser restaurado, valorizando o tempo em detrimento à moral, em detrimento à unção, jogando papelzinho para saber o que ia ser da vida. Depois de Atos 2. Posso falar, gente? Você vai ficar estranho. Você fica estranho.
Quem passa por Atos 2 fica estranho. Aí começam a perguntar, você não se preocupa com isso não? Você fala, não. Esses detalhes não te incomodam, não? Não. Atos 2, o derramamento do Espírito Santo, essa experiência com o poder do Espírito Santo, tira a gente desse emaranhado de coisas que têm menos importância, que têm menos valor. E o capítulo 3 já vai mostrar o perfil desta nova igreja, agora cheia do poder do Espírito Santo. E quem vai protagonizar esse momento são dois homens chamados Pedro e João. Para você não esquecer nunca mais, diga bem alto, Pedro e João. Pedro e João. Certamente, a colocação desses dois nomes juntos não lhe soe estranho. Não é verdade? Se você já tem uma vivência com a Bíblia, já é cristão, evangélico ou católico, ou sendo espírita, lê a Bíblia, e já tem um tempo de leitura, esses dois nomes juntos, Pedro e João, eles não lhe soam estranhos, lhe parece comum, não é? Pedro e João. Só que, na verdade, nesse formato, Pedro e João juntos, no ministério de Jesus, nós só vamos encontrar uma vez isto. E agora nós estamos encontrando, depois da ascensão de Jesus, do recebimento de Jesus nos céus, após a sua morte e ressurreição. Desculpe se eu estou dizendo coisas que para algumas pessoas parecem óbvias, mas como eu percebo que existem pessoas aqui que estão chegando, eu faço questão de que elas também entendam o que nós estamos falando. Tá bom? Então, Pedro e João aparecendo juntos no mesmo texto, só vai acontecer nos evangelhos uma vez. Claro, eles vão aparecer entre os 12, mas aí não é só eles dois. Vão aparecer com Tiago, Pedro, Tiago e João, mas aí são 3. Neste formato 2, só tem uma aparição. Quando Jesus decidiu comer a Páscoa com seus discípulos, Jesus chamou Pedro e João e pediu que eles preparassem o lugar aonde a Páscoa seria servida. Então, os 2 apóstolos que vão protagonizar o primeiro milagre, sem a presença corpórea de Jesus, mas sobre o nome de Jesus, não estão pela primeira vez caminhando juntos. Eles já estiveram juntos uma outra vez. Qual foi essa outra vez? Quando eles foram preparar um salão para Jesus comer a Páscoa com seus discípulos. O que eu vou dizer aqui é muito simples, mas pode ser uma chave para alguém. Por isso você deve prestar atenção. Quem estará ao seu lado para experimentar os maiores milagres da sua vida são justamente aquelas pessoas que lhe impulsionam a servir e a obedecer a Jesus. Se você tem alguém em seu lado, com título de crente, membro de igreja, mas que quando você se dispõe a servir na igreja, ele puxa para trás, fica ligado. Porque quem comigo não serve, comigo também não viverá milagres. Se tem alguém com a conversa do tipo, trabalhar para a igreja não dá futuro, só estão vendo você está trabalhando muito, já começa a puxar para a esquerda, porque não vai acabar bem. Mas se tem alguém que diz, se eu fosse você eu dava mais, se entrega, o que Deus tem com você só está começando. Se você não suportar, eu te ajudo. Foi Deus mesmo que te escolheu. Pode colar com essa pessoa, porque a próxima cena depois da obediência é um milagre. Eu vou repetir. A próxima cena depois da obediência é um milagre. Eu vou repetir. A próxima cena depois da obediência, milagre. Olhe bem para o rosto dessa pessoa que no feriado veio para o culto. Diga para ela, a próxima cena é um milagre.
Pedro e João estavam subindo ao templo. Para onde eles estavam indo, gente? Para onde? Ao templo. A hora da oração, a hora nona, na sua Bíblia deve estar nona, em uma ou outra, 15 horas. 3 da tarde, para o calendário de oração judaico, era uma das horas principais e primordiais naquele tempo. Eles estão subindo ao templo para adorar. Isso aqui a gente não chama de templo, tem gente que chama de prédio e tal, mas vamos entender sobre conceitos. Lugar de culto, ok? Eu não vou conseguir achar que isso aqui é um lugar normal, tá bom? Você me perdoe, você é moderno, mas é porque eu já tenho 40 anos, não, 41. Já tenho 41, eu não tenho 18, não tem como achar que isso aqui, para mim, é só um prédio. Não é, não consigo, não dá, não cabe. Para mim, isso aqui é especial, para mim, isso aqui, enquanto a igreja estiver aqui, é diferente, sabe? Você não me convence. Se você ficar alisando alguém aí beijando, eu vou passar mal, entendeu? Porque não é praça, entendeu? É diferente, é isso aqui, não é? É, gente. Às vezes você está caidinho, você chega aqui, nem começou o culto, você já começa a rir. Que isso? Esse ambiente, né? Então, naquele contexto, a gente está falando de templo, estrutura, lugar de culto. Lugar de culto. Eles tinham lugar de culto da religião judaica. E eles têm um chamamento agora para ser igreja. E, enquanto igreja, eles não têm lugar de culto. O lugar de culto, nesse momento ainda, é o templo. Só que isso aqui é um lugar maravilhoso, fantástico, todo mundo é alegre, é feliz, a gente canta, glorifica, dá glória. Naquele tempo, o lugar de culto não estava assim. Estava uma confusão. Naquele tempo, alguns religiosos que consentiram com a morte de Jesus estavam no templo. Você pensa que o lugar de culto que você frequenta tem problema? Você que está visitando essa igreja, você precisava conhecer isso aqui. A coisa lá você resolvia na pedrada, entendeu? Não deu certo, pedrada mata. Então, estava muito ruim a coisa. E Pedro e João haviam passado pela experiência do derramamento. Eles estavam cheios. Então, eles podem, eu tenho que falar isso para vocês, eles podem fatalmente ser levados pela vaidade e pensar: eu sou bom demais para frequentar um lugar de culto com tanta gente ruim. É melhor eu deixar o lugar de oração e fazer um cantinho só para mim e João, porque nós estamos acima desses outros que são mais pecadores do que nós. Entenda o conceito que eu vou usar agora, porque eu sei que naquele caso templo era templo, igreja era igreja. Mas, no sentido coloquial da palavra, Pedro e João tinha tudo para desigrejar. Eu estou cheio do Espírito Santo. E essa gente é religiosa, tradicionalista. Tentaram contra a vida de Jesus. Consentiram com a morte de Jesus. Resolve as coisas na pedrada. Quando pega uma mulher adúltera, sai arrastando pela rua. Eu não vou pisar mais ali. Só que você precisa entender que, a despeito de qualquer problema que o lugar de culto possa apresentar, porque nós somos pessoas humanas e onde há humanidade, há falibilidade, o Deus do lugar é maior do que as pessoas que frequentam ele. Então, se liberte dessa ideia de querer ser igreja sozinho. Deus colocou você num lugar para você ser parte de um corpo. Esse meu braço faz algumas coisas, mas só faz porque está no corpo. Meus pés fazem alguma coisa, mas só fazem porque estão no corpo. Eu sei que os sorrisos estão diminuindo, eu estou preparada, não tem problema. Mas a questão é, Pedro e João têm tudo para dizer: eu não preciso mais daquele ambiente. Mas eles vão. E vão para que horas, gente? Para a hora da? Porque não é porque eu tive uma experiência com o Espírito Santo
que eu vou me satisfazer com o nível de experiência que eu tive. Posso liberar uma palavra para a sua vida? Amanhã tem uma coisa nova para acontecer. Eu vou repetir para dar tempo de quem não levantou a mão levantar. Amanhã tem uma coisa nova para acontecer. E os dois, sabendo que tinha problema no lugar de culto, falha no lugar de culto, dificuldade no lugar de culto, já tem lugar para a gente orar? Não. Já tem um espaço reservado? Não. Então vamos para lá, porque é lá que nós vamos orar. E os dois vão subindo. Quando de repente eles se encontram com um homem paralítico de nascença, que era colocado todo dia à porta do templo para pedir esmolas. Esse homem já tem a sua mente preparada, porque durante os últimos anos de sua vida, o lugar de culto para ele foi o lugar de pedir. Então, quando alguém falava culto, ele lembrava de. Quando alguém falava santuário, ele lembrava de. Quando alguém falava sacerdócio, ele lembrava de. Tudo que ele sabia sobre o lugar de culto era pedir. Que Deus nos guarde. Que esse lugar se torne apenas um lugar para pedir. Colocaram ele lá paradinho. E ele gritava de forma continuada: alguém pode me dar alguma esmola? Alguém pode me dar alguma coisa? O texto sugere que ele falava de forma tão repetida e ininterrupta que as pessoas que passavam já não faziam caso do que ele dizia. Se você quer ser mais ouvido, fale menos. Eu vou repetir. Se você quer ser mais ouvido, fale menos. Existem pessoas que estão perdendo a propriedade profética porque falam demais. Quando a gente fala na dose certa, as nossas palavras têm maior impacto. Pedro e João estão subindo e daqui a pouco ele diz: dá-me uma esmola. E a Bíblia diz: Pedro e João, fitando os olhos nele. Você não pode perder essa frase. Você vai anotar quando sair do culto, em qualquer lugar, para você não esquecer mais. Diga bem alto: fitando os olhos nele. Esse verbo, fitando, ele não está aparecendo na Bíblia pela primeira vez em Atos dos Apóstolos. Ele está aqui no capítulo de número 1. A mesma palavra fitando aparece aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus é recebido nos céus. Quando Jesus é recebido nos céus, a Bíblia diz que os discípulos fitaram os olhos nele, fitaram os olhos nele. Agora eles estão passando por um mendigo, por um homem aleijado, por um homem que está passando por uma situação crítica, e a Bíblia diz: fitando os olhos nele. Posso liberar a palavra? Quem tem os olhos fitados em Jesus não ignora as dores de quem está no chão. Quem fita os olhos em Jesus, fita os olhos no outro. É mentira se eu disser que estou olhando para Jesus e tropeço nos necessitados na terra de forma indiferente. Quem tem os olhos em Jesus tem os olhos no irmão. Quem tem os olhos em Jesus tem os olhos na necessidade de alguém. E agora Pedro e João diz: olha para nós. Posso fazer a equação? Eu olho para Jesus, eu olho para o outro, e só assim ganho autoridade para dizer: olhe para mim. Eu vou repetir. Eu olho para Jesus, eu olho para o outro, e só assim ganho autoridade para dizer: olhe para mim. Eu olho para Jesus, eu olho para o outro, e só assim eu tenho moral para dizer: olhe para mim. Eu olho para Jesus, eu olho para o outro, e só assim eu tenho ousadia para dizer: olhe para mim. Quem não olha para Jesus e não olha para o outro não tem autoridade para dizer para ninguém: olhe para mim. Aí o homem olhou, esperando receber deles alguma coisa. Aí eles olham e dizem assim: não temos prata, nem ouro,
Prata e ouro o Sinédrio tinha. Prata e ouro a religião daquele tempo tinha. Eles tinham algo maior que a prata e o ouro. Gente, é muito gostoso ter dinheiro. Quem gosta de ter dinheiro, diga aleluia. Você vai lá no shopping com uma coisa que você quer. Mas, gente, ter dinheiro é normal. Normal. Trabalhou, vai lá, coloca seu cartãozinho, saca o dinheiro no caixa eletrônico. Isso é coisa normal. Gente, a aventura é não ter dinheiro. Gente. Eu estou falando sério. Estou falando sério. Ter dinheiro é muito legal, muito legal. Vou lá, compro uma coisa, pago. Mas é normal. Existem vezes que Jesus quer nos tirar do normal para o extraordinário, entende? Eu não estou falando propriamente apenas sobre ter dinheiro, mas sobre perder o controle de alguma situação. Porque chegar num posto de gasolina e dizer assim, completa meu carro. Aí o cara vai lá, completa, você pega o cartão, coloca na maquininha, digita o débito, porque para pagar a gasolina no crédito, só lá, quando está na prova, né, irmãos? E de prova eu entendo, eu tenho carteirinha. Aí digita aí você digita, aí o papelzinho sai. Pss, isso é uma coisa? Gente, transcendental, sobrenatural, é você ver o ponteiro indo lá embaixo. E você não tem mais dinheiro para abastecer, e aí você começa a orar. Minha irmã, você ri, né? Acredite se você quiser. O ponteirinho subiu assim, e nós completamos a viagem. Vir para São Paulo hoje foi fácil, não é? Hoje eu abasteci, o papelzinho subiu. Mas algumas vezes a gente perde algum recurso em alguma área, e agora eu amplio, não é só dinheiro, para a gente perceber que o nome é mais poderoso que o recurso. Quando a terapia não resolver, quando a cirurgia não resolver, quando o dinheiro não resolver, quando o abraço não resolver, quando o diálogo não resolver, toque no ombro desta pessoa que está ao seu lado e grite, usa o nome que o nome resolve. Dinheiro o Sinédrio tinha, dinheiro o templo tinha, e aquele homem continuava ali. Algumas vezes Deus segura o meu recurso para eu usar algo que é maior do que o meu recurso. Fitando os olhos nele, disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, grite, eu tenho. Não, mais alto, eu tenho. Não tenha medo de dizer eu tenho, você tem. Você tem, você tem. Você tem, você tem. Não diga eu não curo ninguém, isso é mentira. Jesus disse, no meu nome vocês curarão. Eu tenho. O que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, então o que eu tenho? O nome de Jesus, então o que eu tenho? O nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olhe para mim. O homem nunca fez aquilo, gente. Ele era aleijado de nascença. Não sei se tem algum ortopedista aqui, algum fisioterapeuta, mas você sabe que um processo de reabilitação não é assim, né? Levanta e anda. Aí Pedro e João seguraram nas mãos dele. E a Bíblia diz algo que me marca muito. Seus ossos começaram a se fortalecer. E sabe o que aquele homem fez, gente? Ele deu um salto. Preciso que você entenda isso. Preciso que você entenda isso. Tem coisa na sua vida que só vai virar quando você entrar com tudo, sabe? Quem é que, sendo aleijado de nascença, vai ouvir uma palavra e saltar? O cara tem medo, vai colocar um pé, vai colocar o outro, vai ver se está dando certo. O menino saltou. Porque tem coisa na vida da gente que não vira. Porque a gente é muito cuidadoso, sabe? Será?
Jesus está te chamando para pular. Ah, Helena, mas é porque eu já me envolvi com a igreja, me decepcionei, eu já fui líder e não deu certo. E vai ficar andando na ponta do pé até quando? Ah, é porque eu já vi de um relacionamento e me frustrei, amigos já me traíram. E vai ficar na ponta do pé? Até quando? Esse cara nunca andou, gente. Mas quando ele ouviu a voz de autoridade no nome, em nome de Jesus, você vai acessar lugares onde a porta era o seu limite. Eu vou repetir, você vai acessar lugares onde a porta era o seu limite. Eu vou dizer a terceira vez, você vai acessar lugares onde a porta era o seu limite. Sabe como é que ele entrou? Andando, saltando e louvando a Deus. Faz isso aqui na Lagoinha, São Paulo, isso é fácil, né? Se você começar a andar, saltar e louvar a Deus, vai vir um monte de gente atrás de você. É para eu ir também, irmão? Não é verdade? As pessoas estão acostumadas a adorar, acostumadas a louvar. O cara está num sistema engessado, onde fica todo mundo assim, ó. E ele sozinho, andando, saltando e louvando a Deus. Não confunda as festas da cultura judaica com a expressão de culto do templo, aquelas danças que você vê em rodas, em cânticos. Aquilo não era dentro do espaço de culto. No espaço de culto, as pessoas sentavam, ficavam ouvindo e louvando. Não tinha expressão de pular, dançar, nem saltar. Antes de você colocar a mão na boca e dizer, olha o que fulano está fazendo no culto, tente levar em consideração o que ele vivia até chegar aqui. Deixa ele glorificar, deixa ele cantar, deixa ele pular, deixa ele rodar. Só ele sabe por quê. Eu amo uma canção da pastora Fernanda Brum que diz, só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Quem vê você quebrando vaso, usando o cabelo, caindo no chão, não sabe como você estava e como você está hoje. A experiência que eu tive não me permite uma postura de indiferença. A experiência que eu tive me empurra para a adoração. Eu concluo. Esse homem entrou no templo. Eu queria que você verificasse comigo na Bíblia, tá? Porque a gente tem que ver isso aqui. Atos 3, 8 e 9. Atos 3, 8 e 9. Você tem que conferir comigo para você entender. Acharam? O 8 diz assim, dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Então, no versículo 8, ele andou, pulou e louvou. Diga, andou, pulou e louvou. Continue aí com sua Bíblia aberta para você entender. No versículo 9, a Bíblia diz assim, todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Viram ele? Andando. O que não viram ele fazer? Gente, vocês são muito inteligentes. Já posso voltar semana que vem, pastor? Andando, pulando e louvando a Deus. Quando ele entra, quem registra o texto diz assim, e todo o povo viu andando e louvando. Não viram? Por quê? Tem um magro aí? Porque fazer gordinho sofrer é pecado. Pelo amor de Deus. Aí, ser chamado de magro é bom, né, irmão? Ele veio até rindo. Você tem coragem de dar um pulo? Já acabou? Preste atenção. Você pode fazer isso mais 2 vezes? Pronto, eu te agradeço, meu irmão. De repente ele estava embaixo.
De repente ele estava em cima. Mas de repente ele estava... E de repente... Não dá para a gente se preocupar se alguém está vendo a gente em cima ou embaixo. Porque essa questão de salto na vida, na existência, é muito ligeira. Talvez alguém esteja inchado, eu estou por cima, calma. Ou alguém esteja arrasado, eu estou por baixo, calma. Pulos são muito rápidos. Nem dá para perceber. Quando vê, a gente desce. E quando vê a gente... A única coisa que eu faço questão que seja relatado sobre a minha história ou a sua, não é que estamos por cima ou momentaneamente por baixo, mas que alguém diga, a despeito do que ela sofreu, do que ela viveu, do que ele passou, eu bem vi ele andando e louvando a Deus. Agora sim, dá um salto dessa cadeira, você sobreviveu!